Então eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias, sentados como estão, um versículo que será apenas o nosso ponto de partida, sem que façamos dele qualquer esforço de exegese ou de interpretação. Salmo 118, verso 24. Salmo 118, verso 24. A palavra diz assim: Este é o dia que o Senhor fez, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Tão curtinho, vale a pena ler de novo. Vamos ler juntos? Este é o dia que o Senhor fez, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Queridos irmãos, eu pergunto, este é o dia que o Senhor fez, sempre será, todos os dias serão dias que o Senhor nos proporciona de vida, de misericórdia, de graça. Mas hoje, além de ser domingo, dia do Senhor, que por si só nos traria a casa de oração aqui, nos faria meditar, nos faria adorar a Deus pelo que Ele é e louvar ao Senhor pelo que Ele faz, nós temos no calendário, vamos dizer assim, nosso calendário cristão, reformado, um dia singular de 31 de outubro. Não é sempre que o 31 cai num domingo, e nós temos esse privilégio então de ver essa coincidência, essa convergência, dia que o Senhor fez, porque faz todos os dias, dia do Senhor, porque é o dia designado para louvor e adoração, e dia do nosso calendário, uma data. E eu gostaria de perguntar, porque já ouvimos nestes últimos dias bastante sobre o significado deste dia 31 de outubro. Primeiramente, gostaria de saber a que ano que esta data nos remete na sua origem. Já ouvimos bastante, né? 1517. Nenhum de nós vivia. O Brasil estava nos seus primeiros anos de exploração por parte de Portugal, ocupação territorial, designação de governadores gerais, depois de capitães para as capitanias, e nas suas primeiros dias de uma história que foi, digamos, construída a partir da chegada aqui dos nossos colonizadores portugueses. Nós não estamos aqui para comemorar os 5 séculos de colonização portuguesa, até porque já o fizemos, mas o 31 de outubro de 1517, ele tem um simbolismo, um significado que vai além dos eventos, no evento principal que aconteceu naquele dia, que também era um domingo, e isso aconteceu lá na região central da Alemanha, que todos sabemos, daquele episódio que ficou assim quase como a marca, a imagem, o ícone, né, do início da reforma, alguém pregando duplamente, pregando porque estava afixando um conjunto de folhas de papel, sim, os chineses já tinham inventado papel, e também tínhamos passado pela invenção de Gutenberg, que é de 1455, portanto as maquininhas de imprensa já estavam funcionando, e funcionavam bem. Rapidamente aquele texto foi copiado, reproduzido e vendido, distribuído
a partir da Alemanha para praticamente toda a Europa Ocidental. E o que estava acontecendo é que ali um monge agostiniano, até então desconhecido, era um cidadão jovem ainda, tinha lá naquele ano seus 33 anos, 34 anos de idade, e ele foi usado por Deus, porque Deus usa pessoas para a sua obra, para o seu ministério. Quando nós paramos para fazer uma retrospectiva histórica, isso é bom para que nossa identidade se torne mais sólida, para que saibamos um pouquinho das nossas raízes, para que saibamos um pouquinho das nossas origens. É muito saudável, é bom. Não há nada assim vamos dizer, de estranho para que no púlpito da igreja se fale de datas, se fala de eventos históricos, se diga algo que já foi dito muitas vezes, né? E que assim nos faz um pouco de referência ao passado e aquilo que aconteceu. Então, 31 de outubro, nós identificamos assim como registro a atuação deste jovem monge, até então ainda considerado monge, já se tornara também um bacharel de teologia, estava estudando e estava sendo preparado para ser professor. Mas esse jovem, ele vinha de uma família um tanto não cristã, no seu sentido mesmo da vivência, da comunhão com Deus, e era um jovem muito sensível, tinha passado por uma infância dura, severa, quase cruel. E esse jovem não sabia ainda nada de Jesus, não havia tido contato até a sua juventude, até que ele se despertasse para uma opção eclesiástica de se tornar um monge, eventualmente um sacerdote, como assim aconteceu. Ele não tinha tido experiência assim espiritual nenhuma, mas vivia uma vida um tanto tormentosa e, digamos que era um jovem triste, ao mesmo tempo sonhador, ao mesmo tempo com uma disposição, com uma energia, com uma vontade de aproximar-se de quem o pudesse tranquilizar diante da consciência que ele tinha de que não passava de um pecador e que era pessoa bastante ainda distante dos propósitos divinos. Certamente essa consciência o perseguia, porque ele passou a ter um contato com o ambiente de disciplina, ambiente de rituais, de um mosteiro com bastante rigor. Era a ordem dos agostinianos, essa ordem era na época considerada a mais severa, e dormia pouco, comia pouco, fazia jejuns, penitências, procurava até então encontrar alívio para seu coração, para a sua alma, porque pessoas sensíveis, pessoas que têm uma consciência daquilo que são, do que fazem, pessoas que buscam e mesmo tateando, como diz a palavra, em um certo momento, mesmo sem clareza de rumo, buscam uma solução para o seu problema espiritual. E Martim Lutero, então, aos poucos, tomando contato com a palavra de Deus, ele foi tendo o seu entendimento iluminado pelo Espírito Santo. O seu coração também foi adquirindo paz,
foi aos poucos entendendo, clareando a sua visão, especialmente de um tópico que o incomodava muito, quando a Bíblia fala da justiça de Deus. Justiça de Deus. Ele se sentia arrepiado, horrorizado, porque percebia que a sua situação era de faltoso, era de absolutamente abaixo dos padrões de santidade que pudessem ser colocados na balança diante da justiça divina. Isso provocava inclusive nele quase uma revolta, uma insatisfação e uma posição assim muito de contestação. Quem sou eu, quem somos nós para sermos confrontados com a justiça divina? E esse era o grande drama dele, comparecer, sentir-se diante da justiça divina e não se sentir em condições de fazer face aos padrões da justiça divina. Essa consciência de pecado, meus irmãos, e de insegurança, ela é básica para que alguém venha a se converter, ou para que haja uma compreensão do significado da obra redentora de Jesus. É sentir o drama do pecado, é sentir o peso da culpa que carregamos, consciente ou inconscientemente, por aquilo que nos impulsiona na vida, e sabemos que cometemos tropeços, falhas, omissões, e mesmo afrontamos de forma muito séria, às vezes, a vontade de Deus. E como escaparemos nós? Como escaparemos nós? Então, queridos irmãos, este jovem que nasceu no século XV e que foi contemporâneo, portanto, no finalzinho do século XV, contemporâneo das descobertas marítimas, contemporâneo daquelas movimentações, nós podemos dizer assim, de um início da modernidade, através também da influência dos interesses renascentistas, de resgate daquilo que vinha de um passado clássico e que havia, de certa forma, sido desvalorizado durante a Idade Média. Portanto, um cidadão medieval, ainda vivendo numa igreja que se encontrava em condições medievais, dominadas por um papado que na sua história traz tantos episódios de corrupção, de simonia, de atrocidades cometidas e de toda sorte de desvios da ética. Era o papado, e a igreja estava dominando politicamente, já tinha dominado com mais efetividade a Europa ocidental, e não havia alternativa para que alguém buscasse, digamos, uma igreja, buscasse um grupo de crentes, buscasse um outro ajuntamento de pessoas que não fossem naqueles lugares, naqueles templos, naqueles endereços que havia em todas as cidades da Europa, em todos os vilarejos havia uma igreja consagrada a um santo, a um outro santo, a uma santa, e a igreja vivia tempos difíceis, disputando entre o domínio dos papas e o domínio dos chamados concílios, ou seja, das assembleias que se reuniam, as lideranças do catolicismo romano, que era na época a única versão do cristianismo. E esse era o drama, porque Martinho Lutero só conhecia isso, mas tinha uma intuição muito forte de que devia haver algo diferente. E há muitos caminhos, abordagens que poderíamos aqui adotar para os passos seguintes, mas o fato é que Martinho Lutero, recomendado por um dos seus supervisores da ordem monástica, ele se debruçou sobre a Bíblia. A Bíblia, sola Escritura, ouvimos hoje de manhã
pelo nosso reverendo, querido pastor, reverendo Roster, como sendo um dos 5 pilares da reforma. E Lutero levou isso ao pé da letra, encontrando então uma Bíblia escrita em latim. Era a versão de São Jerônimo, a Vulgata, mas os estudos, de modo geral, eram feitos em latim. E Lutero foi, inclusive, encarregado de produzir estudos em série, como assistente de um professor de exegese bíblica, separando-se, então, os livros dos Salmos e de Romanos, para que ele ministrasse lições de exegese bíblica com base nesses textos. E provavelmente Lutero se debruçou também sobre este versículo: este é o dia que o Senhor fez, no Salmo 118. Não havia ainda, digamos, a caracterização desse dia, qual dia, mas nós sabemos e temos essa notícia que houve um dia Deus falou com ele fortemente pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é quem aplica no nosso coração as verdades supremas da palavra de Deus, especialmente quando se refere ao tema da salvação, que envolve um convencimento de que nós somos pecadores, realmente em grau bastante sério, e que se faz necessário um arrependimento, e que o arrependimento, ele suscita o perdão traz consigo a justificação. Portanto, há uma operação em cadeia que, diríamos, é mística, é extraordinária, é maravilhosa, é difícil de ser, inclusive, colocada em termos teológicos corretamente, mas é obra do Espírito Santo, e nós sabemos que a conversão é obra que desencadeia o que traduz espécie de um novo entendimento, um novo nascimento, uma nova vida em Cristo. E os que nasceram de novo, então, registram geralmente uma data, um momento, um contexto, um evento, como dizendo: esse dia é a segunda data do meu nascimento. Eu tenho uma data no meu documento de identidade, mas eu tenho uma outra data. E, meus irmãos, esta outra data, no caso de Lutero, ela está situada em janeiro de ano 1513. 1513. Lutero tinha então 30 anos. E Deus falou com ele. Falou por intermédio da palavra. Não foi uma voz profética extraordinária, ou assim de forma, vamos dizer, misteriosa, um aparecimento, como Paulo, por exemplo, que teve da parte de Deus uma súbita presença do próprio Senhor Jesus, em aparição extraordinária, por volta do ano 36 da nossa era. Agora estamos no ano 1513 e Deus usou a própria palavra que nós lemos hoje de manhã, que está na nossa Bíblia, que muitas vezes está citada no boletim desse domingo, palavra que mexeu com muitas vidas, porque ela afirma e garante que nós não temos condição nenhuma de fazer frente à justiça de Deus. Essa preocupação era uma preocupação realmente procedente, pertinente a alguém ainda não convertido, mas Lutero então teve assim essa iluminação, este entendimento do texto que se encontra na primeira carta que Paulo escreveu aos Romanos. E nós temos tanta familiaridade com esse texto, que às vezes o consideramos assim um tanto comum,
um tanto assim batido, um tanto já quase vulgar, mas a palavra de Deus nunca é vulgar, ela pode ser familiar e deve ser conhecida de nós, mas nós aqui temos no capítulo 1, verso 17, uma declaração importantíssima do apóstolo Paulo, que viveu essa experiência, viveu esse drama, assim como Agostinho viveu esse drama, viveu essa experiência, assim como mais tarde Wesley, ao ouvir a leitura do comentário, do prefácio que Lutero veio a escrever sobre Romanos, foi ali que também Wesley, sendo já então um ministro ordenado na igreja anglicana, ele viveu o seu momento de encontro com Cristo, de nascimento novo, muitos anos depois. Aqui, Lutero lança os seus olhos no primeiro capítulo e encontra este texto tão lindo, que todos conhecemos, mas não é demais ler de novo, né? Não me envergonho, no verso 16, do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus, este era o drama de Lutero, a justiça de Deus. A justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé ou pela fé, que é uma citação do profeta Abacuque. Meus queridos irmãos, foi aquele encontro extraordinário, então, que o Espírito Santo promoveu. Lutero, que era mestre, que se tornaria doutor, mesmo naqueles anos, 1512, ele já era doutor, ele teve os seus olhos iluminados, a justiça de Deus. A justiça de Deus, por este entendimento, não é um julgamento, não é uma condenação, mas é como Deus nos vê por meio de Jesus. E naturalmente que esta fé que é necessária ao justo é justamente a fé que nos dá paz no coração, nos alegra a alma, porque ela nos dá a confiança de que eu posso me habilitar diante de Deus por meio de Jesus, porque Jesus é o meu Redentor, Jesus me justificou, o seu sacrifício, os seus méritos, a sua obra redentora tem um efeito de me isentar pela sua graça, pela sua obra extraordinária e me colocar então em condições de ser avaliado diante de Deus, e a justiça de Deus é por meio de Cristo. E isso ele não tinha entendido até então, tormentado e se infligindo com castigos corporais, com privações. Lutero teve nesse dia de janeiro de 1513, teve o seu encontro pessoal com Jesus, e esse encontro foi algo assim extraordinário. E me permitam os irmãos que façam aqui uma breve leitura de um registro de Lutero mesmo. Ele fez esse registro já mais adiante, quando ele fazia um balanço da sua vida. Ele disse: ponderava noite e dia, até que enxerguei a ligação entre a justiça de Deus e a declaração de que o justo viverá pela fé. Então compreendi que a justiça de Deus é aquela retidão através da qual a graça e a misericórdia de Deus nos justificam pela fé. A partir de então senti que havia nascido de novo e passado por portas abertas para o paraíso. As Escrituras como um todo adquiriram um novo significado, e se antes a justiça de Deus havia me enchido de ódio, agora tornara-se inexprimivelmente doce em maior amor. Essa passagem de Paulo tornou-se para mim o portal do céu.
Um testemunho desses, meus irmãos, é extraordinário, né? Para alguém que procurava, por meios próprios, por meios religiosos, por meios de penitências, procurar se habilitar para ser avaliado em face da justiça de Deus, encontra Jesus agora, que é o nosso justificador, que é o nosso Salvador, que é o nosso Redentor, e que é por meio dele que a justiça de Deus se cumpre. E naturalmente que só podemos encontrar em Jesus retidão, verdade, justiça, santidade absoluta e todas as qualidades que nós poderíamos imaginar que fossem assim um alvo de fim de vida. Um dia quero chegar lá. Elas estão concentradas em Jesus, e o exercício da fé é que nos traz essa justificação, essa condição de fazer frente à justiça de Deus. Meus irmãos, hoje nos parece assim familiar ouvir sobre isso. Eu sempre ouvi isso desde criança. Estou com 75 anos de idade, com 5 anos de idade eu já ouvia falar que o justo viverá pela fé. Mas, meus irmãos, se nós nos transportarmos para aquela transição entre o século XV e o século XVI, para a ignorância religiosa, para o afastamento da palavra, para o desconhecimento que havia em relação aos próprios textos, nós podemos entender que reinavam trevas escuras, absolutas, em terreno espiritual, no que diz respeito à realidade cristã, à obra de Cristo, ao Evangelho, ao cristianismo. E embora o mundo se considere, a Europa seja considerada como um continente cristão, desde os dias de Constantino, desde os dias dos pais da igreja, mas é preciso lembrar que esse cristianismo estava bastante descaracterizado. E o que motivou Lutero, então, a tornar pública a sua visão de Bíblia, seu entendimento de Evangelho, foram alguns acontecimentos que estavam assim ocorrendo naqueles dias no campo da dominação religiosa católico-romana, na Alemanha, em outros países, especialmente uma campanha de arrecadação de fundos que estava em pleno desenvolvimento ali na região da Saxônia, de onde Martim Lutero tinha lá as suas raízes, mas também na Mogúncia e em outros territórios do que hoje é a Alemanha. Naquele tempo não existia ainda o país Alemanha como hoje. E especialmente o que o escandalizava era a mercantilização, era um trabalho de marketing. Já que naquele tempo já havia marketing, né? Marketing, vendendo o quê? Não era cura divina, não estavam vendendo lotes no céu, mas o que estava se vendendo eram chamadas indulgências. Essa palavra não é tão comum, até porque no nosso meio, felizmente, não temos esse problema das indulgências. Para nós, indulgências, com base na Bíblia, elas são uma invenção, é uma espécie de uma moeda criada para trazer alívio das penas temporais, ou redução das penas temporais, ou melhor, começando um pouquinho antes, todo pecado implica em culpa e em punição, em castigo. E a igreja então ensinava que mediante a confissão era possível submeter ao perdão divino por meio do sacerdote a culpa do pecado
e o castigo que se chamava castigo eterno, aquilo que diz respeito realmente às penas eternas. Mas que existe um outro ônus, existe algo mais além do castigo eterno, o castigo temporal, ou seja, é preciso reparar de alguma forma, ainda nesta vida, em terra aqui, reparar os danos, pagar um preço pelo pecado, mesmo perdoado, mesmo já aliviado quanto às penas eternas, mas havia também então uma dívida de natureza temporal. E essa dívida tinha que ser paga então por uma moeda criada, então outra moeda, eram as penitências. Era preciso então que as pessoas fizessem algo de bem, ou dessem provas da sua fidelidade religiosa, se deslocassem para determinados lugares para os quais se fazia peregrinações, enfim, pagassem um preço pelo pecado cometido, mesmo que submetido, digamos, ao rito do perdão na forma católica. E estas penitências, elas tinham, digamos, uma escala que variava com a gravidade do pecado e também, mais ou menos, variavam com o nível social do pecador, de forma que era preciso que as pessoas, então, estivessem prontas a pagar. Mas, caso não tivessem tido tempo ou meios para cumprir as penitências, a morte desse cidadão introduzia essa pessoa, mesmo cristã, ao purgatório. Purgatório, então, uma invenção medieval, do catolicismo romano. Purgatório não tem nada a ver com o que nós pensamos e cremos. A palavra de Deus toda não nos ensina a respeito da existência de um estado intermediário, assim, separado e fundamentado, vamos dizer, num tormento, num padecimento que tem duração variável. E então surgiu a ideia de vender períodos de alívio, ou seja, vamos reduzir, mas não de graça, porque existe um banco de méritos no céu, e o Senhor Jesus tem um excedente de créditos muito abundante, e os santos apóstolos e mártires, e tantos outros que tiveram uma vida piedosa, todos eles tiveram méritos em excesso. Então há um saldo, há um estoque. Então o Papa, ou pessoalmente por designação, ele então fazia saques nesse banco de méritos, para que isso se traduzisse então em aproveitamento, em uma certa socialização desses méritos excedentes, e reduzindo penas que estivessem em aberto por parte daqueles que não puderam cumprir plenamente as penitências determinadas. Isso tinha efeito retroativo, efeito também futuro. Então se criou realmente uma moeda, e era uma coisa ridícula, e Lutero não podia se conformar que o Evangelho da graça, Senhor, fosse reduzido a um comércio, e quase que a um leilão, a uma venda ostensiva, promocional, com descontos, com promoções, e incentivando as pessoas para que contribuíssem, pagassem, a fim de que os seus entes queridos, pessoas da sua família, ou amigos, ou eles mesmos se capitalizassem com previsão de terem então uma duração mais curta de permanência no purgatório. Meus irmãos, isso era uma distorção absurda. Felizmente, nós todos temos consciência disso, que a palavra de Deus não homologa, não instrui, não aprova. E Lutero estava inconformado lá com as vendas promocionais que Johann Tetzel, um alemão também agostiniano, encarregado lá de fazer uma arrecadação imensa, inclusive de dividir metade daquela receita com um banco de uma família, e outra metade para encaminhar a Roma,
a sede da igreja romana e ali viabilizar a construção da Catedral de São Pedro. Meus irmãos, esses escândalos foram, vamos dizer, os que mais revoltaram o nosso monge agostiniano convertido, mas ainda não havia rompido, no sentido mesmo mais oficial, com a igreja, e isso fez com que Lutero não se conformasse com o que estava vendo, e ele preparou então uma série de afirmações, declarações que eram chamadas teses. Não eram teses de mestrado nem de doutorado, porque eram frases afirmativas, declarações curtas, incisivas, contundentes, contudo. E ele conseguiu assim montar uma lista de declarações, dizendo coisas básicas para nós hoje, mas não tão usuais, inclusive desqualificando a capacidade que o Papa tinha de ser o tesoureiro do banco de créditos no céu, e desqualificando as cartas de indulgência que terceirizavam a operação para agentes, outros que podiam então receber o dinheiro e dar a segurança para os contribuintes. E surge então na mente de Lutero o desejo de tornar mais públicas as suas convicções na palavra e de declarar então de forma realmente já escrita, portanto mais permanente, mais indelével, mais duradouro, o que passaram a ser chamadas as 95 teses de Lutero. E temos várias dessas teses aqui anotadas, mas é uma lista grande, e a essência é de que ele reprovou publicamente aquela prática de simonia, de venda de favores, de bênçãos, de alívios, de penas, e declarou que não era isso que a palavra de Deus ensinava. E quando a palavra dizia penitência, Jesus mesmo disse, tratava-se na realidade da ideia de arrependimento, e não de carregar um fardo espinhoso nas costas e assim ser castigado à parte ou paralelamente ao que Deus faz com o pecador, especialmente quando o perdoa, né? E assim, meus irmãos, essa divulgação, ela causou um choque muito grande. E esse ato de colocar na porta do templo, pregar na porta, documentos escritos, na realidade ele estava convidando para um debate, e estava dizendo, vamos falar sobre isto, e isso desencadeou realmente reações e uma grande confusão, com manifestação, naturalmente, dos religiosos que representavam a igreja naquela região, na Alemanha, também manifestação do poder secular, no caso, o chamado Imperador Sacro, Império Germânico-Romano, o rei Carlos V, que era espanhol e aparentado com os monarcas da própria Espanha e de Portugal. Este movimento, então, esse ato de Lutero, que não sabemos se era consciente ou inconsciente, que ele estava realmente fazendo ali seu momento inicial da reforma, que haveria de sacudir a igreja, quebrar a hegemonia, o monolitismo do catolicismo e impactar o mundo nos séculos que se seguiram. Foi ali que aconteceu, então, no dia 31
de outubro de 1517. Pouquinhos dias antes, nascia na Espanha Manuel da Nóbrega, que veio para o Brasil na comissão aqui dos primeiros educadores jesuítas. Ele é de 18 de outubro, dia do Mackenzista, 18 de outubro de 1517. Viveram vidas paralelas, mas menção de Nóbrega apenas para ilustrar assim a questão do tempo, porque Lutero não estava só, e ele teve companheiros, e esses companheiros, alguns foram assim fundamentais no movimento que se estabeleceu a partir de então. Nós não podemos falar em reforma praticamente antes de 1520, mesmo com esse sinal exterior, mas houve reações, e já ouvimos hoje de manhã um pouco da convocação que Lutero teve que atender para comparecer a uma assembleia de príncipes e de autoridades ali na cidade de Worms, onde ele chegou no mês de abril de 1521, e ali foi então confrontado com seus escritos, e deu-se a ele a oportunidade de negar a crença, a autoria e a convicção externada naqueles escritos. E ele então, depois de pensar e orar, disse: não posso e não vou fazer isso. É uma resposta muito forte, a menos que eu seja convencido pelas escrituras ou pela razão. Não aceito a autoridade de papas e concílios, pois um contradiz o outro. Minha consciência é cativa da palavra de Deus, eu não posso e não vou voltar atrás em nada, pois ir contra a consciência não é nem certo e nem seguro. Aqui estou, não posso agir de outra forma. Que Deus me ajude. Amém. E Deus teve que ajudá-lo, meus irmãos, porque nós sabemos de outros servos de Deus, alguns que entraram para uma categoria chamada de pré-reformadores, como John Wycliffe, na Inglaterra, como Jerônimo Girolamo Savonarola, em Florença, como João Hus, que seria hoje a República Tcheca, e outros nomes que se destacaram, que lideraram posições em favor das escrituras, contra a ordem instalada, que se preocuparam pela exatidão ou não exatidão dos textos que estavam circulando e das orientações que eram dadas nos púlpitos. Essas pessoas, muitas delas, tiveram um final infeliz, ou feliz do ponto de vista do reino de Deus. Savonarola, por exemplo, foi torturado, enforcado, seu corpo foi levado a uma praça pública de Florença, e ali foi queimado o corpo depois de ter sido morto. João Hus foi queimado em 1415, quando se reunia um concílio, Constança, 1415, um século antes de Lutero. E há uma versão que diz que o nome dele, Hus, quer dizer pato, na língua tcheca. E ele dizia no dia que estava para ser queimado, disse: hoje vocês estão queimando um pato, mas daqui 100 anos vai se levantar um cisne, e ele não será queimado. E o cisne seria Lutero, 100 anos depois, naquele momento colocado agora diante das maiores autoridades civis e religiosas, na dieta de Worms, e ele dizendo: não nego nada, assumo totalmente, estou de acordo, em paz com a minha consciência, porque me fundamento nas escrituras. Esse ato de coragem, esse ato
assim, de certa ousadia, até altivez. Era próprio de Lutero, um alemão assim rústico, e que era muito franco e muito afirmativo, usava de muitas ilustrações, e na franqueza dele, na sinceridade, às vezes até machucavam seus ouvintes. Mas, meus irmãos, quando todos pensavam, bom, Lutero agora vai ser preso, vai ter o mesmo fim de João Hus. Os russistas existiam naquele tempo, existem até hoje, os irmãos morávios, que passaram um certo momento da história a representar aquele grupo lá de origens na Boêmia, que é uma região de divisa entre a Alemanha e a República Tcheca. Meus irmãos, foi terminada a assembleia, com um tumulto, com um rebuliço, e se esperava-se, bom, agora Lutero vai pagar pelo que falou. E naquele rebuliço do fim da assembleia, já em frente ao auditório, ao lugar, ao palácio onde eles estavam reunidos, chegou uma tropa de cavalaria com gente mascarada e fez lá uma poeira, ela fez um movimento e arrebatou Lutero do meio dos seus colegas lá que estavam ao lado dele, inclusive se congratulando com ele pela sua coragem, e o sequestrou e o confinou num castelo escondido, onde ele ficou até 1522, ficou quase um ano escondido, e ninguém sabia onde ele estava, nem a família, nem naquele momento ainda ele não tinha, digamos, uma família assim ainda totalmente constituída. Chegou a ter 6 filhos com Catarina Libora, sua esposa amada, mas lá ele ficou escondido, porque ele estava mais seguro num lugar cercado dos seus amigos, seus protetores, do que estaria se estivesse circulando na Alemanha, até porque a dieta de Worms, aqui nós temos dieta, temos bula, né? Parece até coisa de medicina, mas a dieta era a Assembleia, e a bula era um documento papal, que tinha esse nome, e a dieta decretou, naquele momento final, depois da saída de Lutero, que era obrigação de todo o súdito do reino de ajudar a prender Lutero e entregá-lo às autoridades, e de queimar qualquer livro que estivesse em seu poder. Meus irmãos, Lutero ficou escondido. E os irmãos sabem o que aconteceu no tempo que ele ficou escondido? 1521, de maio de 521 a março de 522, ali, meus irmãos, ele levava consigo o Novo Testamento produzido em grego por Erasmo de Roterdã, e ele levava a sua Bíblia de uso pessoal, que era a Bíblia Vulgata, e naquele 10 meses que ele ficou lá no castelo, ele traduziu o Novo Testamento para o alemão, produzindo uma obra monumental, que depois foi complementada por outros eruditos, produzindo a chamada Bíblia de Lutero, que é uma referência até hoje, e com a qual se diz até que a língua alemã ganhou a sua consistência, a sua estrutura, sua forma, através do texto produzido por Lutero e pelos seus companheiros num segundo momento, quando se debruçaram sobre os originais do Velho Testamento, e ali produziram a Bíblia alemã. E Lutero, então, instrumento de Deus, até então ainda não conhecido plenamente na própria região, passou a ter seus textos difundidos, seus livros publicados com muito mais intensidade e amplitude, e produziu a versão alemã pela primeira vez do Novo Testamento, que até então existia apenas em latim, e as pessoas do povo em geral não tinham familiaridade, não eram alfabetizadas e também não tinham familiaridade com o latim escrito.
latim é uma língua escrita, uma língua basicamente para se escrever, não para se falar. Daí derivaram todas as línguas chamadas neolatinas. E por causa da dificuldade de se falar o latim corretamente, mas era mais uma língua de se escrever, mas só podia ler quem estivesse alfabetizado. Meus irmãos, sequestros, parece até uma novela, um filme assim, mais de movimento, né? Mais de ação. Mas o que nós queremos nesta tarde agora, encerrando, embora a história de Lutero não tenha se esgotado, até porque ele viveu até 1546, morreu aos 63 anos de idade, foi razoavelmente contemporâneo de João Calvino, nosso querido reformador de Genebra, foi contemporâneo de Zwinglio, Ulrich Zwinglio, que representa também a reforma na Suíça alemã, com sede em Zurich, e enquanto que Genebra é a cidade onde Calvino se estabelece para promover ali também, oferecer as suas contribuições notáveis, importantíssimas, que dizem respeito muito também à nova visão de mundo, de fé, de afirmação dos fundamentos da palavra, com os pilares constituídos na exclusividade das Escrituras, e nós sabemos também na importância atribuída à fé, à graça, ao reconhecimento que só a Deus pertence a glória, e a única e exclusiva referência salvadora, que é o nosso amado Senhor Jesus Cristo, de onde se deriva uma das afirmações em latim bem resumidas, solus Christus, somente em Cristo. Então, meus irmãos, essa história que teve vários capítulos, ela nos permite fazer aquilo que o Salmo 118, verso 24 nos convida. Alegremo-nos, regozijemo-nos. Não é motivo de tristeza, de pesar, de, digamos assim, uma reflexão apenas intelectual, histórica, cultural, para dizer nossas raízes estão no século XVI, nós somos mais antigos que outras denominações, somos fruto, assim, herdeiros quase diretos da Reforma. Temos ali nomes como John Knox, que é realmente o pai da igreja presbiteriana, mas já na Escócia. Depois vem a Reforma na Inglaterra, nós sabemos, e temos movimentos paralelos, movimentos dos anabatistas. É uma história muito bonita, quase toda acontecida no século XVI, da qual saíram depois reflexões, documentos, de onde se insere a nossa querida, nosso fundamento, que está, tem o nome de Westminster, ou seja, é a interpretação sintética das Escrituras, né? E nessa confissão, nessa sucessão de declarações que vieram acompanhadas de outras em outros ramos do que chamamos de protestantismo, distinguindo-se a linhagem luterana da linhagem reformada, aquela que nos liga mais a Calvino. Mas se nós pensarmos que a Bíblia foi restaurada no seu lugar central no culto e na devoção diária, se nós pensarmos que a inologia, ou seja, houve valorização do cântico congregacional, ou mesmo do cântico polifônico, no culto cristão, houve uma centralidade, uma ênfase na pessoa de Jesus Cristo, na obra redentora, em detrimento, em prejuízo de qualquer outra estratégia de aproximação a Deus por méritos ou por penitências ou por sacrifícios. Meus irmãos, quanto que o cristianismo do mundo ganhou nesse movimento de virada do século XVI, cuja faísca inicial foi deflagrada em Wittenberg, naquele domingo 31 de outubro, tal como hoje, 504 anos antes,
Então nós podemos dizer, esse é o dia que o Senhor fez, porque nos permitiu que a fé cristã pudesse ser praticada, proclamada pelos movimentos missionários e recebesse também o aporte dos avivamentos e dos outros movimentos paralelos de reformas nacionais, e tivéssemos então, a partir do século XVI, uma outra versão, uma outra história para contar, história que inclui a liberdade de expressão, a liberdade de pensamento, inclui também uma abertura hermenêutica, ou seja, de interpretação das Escrituras, não confinada exclusivamente à interpretação da Magister, da Igreja Mãe. O sacerdócio universal dos santos, uma tese que foi reforçada pela Reforma, dizendo que cada um de nós, diante de Deus, tem responsabilidade e privilégio de ser agente do reino de Deus pelo testemunho, e não precisamos necessariamente ser ordenados ou ter a mediação de sacerdotes, ou de ministros, de pastores, para que exerçamos no reino de Deus funções de testemunho, de serviço. Também, quando falamos em hermenêutica, não se trata de uma hermenêutica livre, completamente sem princípios, mas sim dentro de uma estruturação, um fundamento de interpretação bíblica, mas não condicionada à leitura dos papas, ou à interpretação dos concílios, ou a uma versão que permita, que venha com carimbo imprimatur, isto é, pode ser impressa e pode ser difundida. Há outros impactos que nós podíamos pensar realmente de que a herança da reforma é enorme, na economia, na política, na introdução dos regimes com direitos fundamentais, com liberdade e com valorização do cidadão. Enfim, a história mudou no século XVI, não exclusivamente pela reforma, mas também pelo impacto das viagens, pelo desenvolvimento do Renascimento e pela criação de academias e universidades. Até o fim do século XVI havia 40 universidades na Europa, todas elas, estas 40, de fundamento protestante, ou seja, cristão, de origens nascidas então junto a comunidades reformadas ou luteranas, ou que não fossem então exclusivamente representando as tradições escolásticas do cristianismo medieval. Meus irmãos, nós somos herdeiros dessas bênçãos. Nós poderíamos tentar, por exemplo, descobrir os vínculos, os nexos que vêm lá de Genebra, passam pela Inglaterra, pela Escócia, pela Holanda, e vêm para os Estados Unidos, atravessam o Atlântico Norte, depois descem, atravessam o Equador, vêm se estabelecer no Brasil, com primeiras tentativas em 1555, 6, 7, com os franceses huguenotes no Rio de Janeiro, na Baía da Guanabara, os holandeses no nordeste brasileiro, por volta de 1620, mas as missões estabelecidas são do século XIX, e então nós já comemoramos recentemente os nossos 150, 160, estamos passando um pouquinho dos 160 anos de presença institucional do protestantismo reformado, de origem norte-americana, que foi, por sua vez, também produto dos puritanos da Inglaterra, que se mudaram para os Estados Unidos, congregacionais e presbiterianos, e nos deixaram esta herança tão abençoada. Meus irmãos, este é o dia que Deus fez. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. É claro que
não tive aqui nenhuma condição de poder fazer assim uma narrativa mais completa, mais ampla. Não se trata de uma aula e nosso tempo também já está pedindo para parar. Deus abençoe a todos e que não deixemos esse dia assim em vão, passando na nossa agenda, na nossa folhinha, como se fosse um dia qualquer, muito menos pensando em bruxas ou pensando em outras coisas absolutamente incompatíveis, que nada tem a ver com a nossa fé reformada, da qual Deus se agraciou nos tornar herdeiros, sucessores, receptadores e transmissores dessa tradição bíblica, bíblico-cristã, que muito nos abençoa e nos alegra. Deus abençoe. Obrigado. Amém.